Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai buscar fazer um raio-x da justiça brasileira. Isso porque nós sabemos que a sociedade tem muitas interrogações acerca da justiça, dos trabalhos dos juízes, desembargadores, da magistratura em geral. E, ao mesmo tempo, nós sabemos de dificuldades no aperfeiçoamento dos diplomas legais. Certamente ainda há muitas leis que precisam serem alteradas, melhoradas, modernizadas, mas é importante saber isso através da voz e da experiência de alguém que durante os últimos 3 anos presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, o doutor Nelson Calandra, que está aqui conosco, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Honra para nós, juízes brasileiros, poder estar neste importantíssimo programa, falando com o nosso povo e procurando passar a eles um pouquinho daquilo que é o Poder Judiciário no Brasil de hoje. Pois bem, o senhor presidiu durante os 3 últimos anos a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e certamente tem um olhar muito aprofundado sobre as agruras, as aflições, as dificuldades, os emperramentos e também aquilo que foi modernizado para melhor, porque houve também conquistas, sobretudo aqui no Congresso Nacional, em certos diplomas, em certas leis que tocam muito de perto o trabalho do magistrado. O que o senhor destacaria? Bom, eu queria dizer aos telespectadores que este ano eu completo 56 anos trabalhados, 68 anos de idade e 33 anos como juiz. Então, uma experiência bastante ampla. Eu já encontrei na minha atividade profissional cerca de 500 mil de brasileiros. Com eles eu falei pessoalmente e atendi como réu, como testemunha, como advogado, como promotor, um grande contingente de brasileiros. Isso, quando eu cheguei à presidência daquela que é a maior associação de magistrados do Brasil e do mundo, que tem nos seus quadros cerca de 14 mil associados. É a maior do mundo? É a maior do mundo, que representa juízes estaduais, juízes federais, juízes militares, juízes do trabalho. O nosso quadro é imenso, não é? E é um quadro com várias ramificações, não é? A justiça militar, por exemplo, tem características próprias, a justiça do trabalho, a justiça federal e a justiça estadual. Umas com maior densidade de atendimento, outras com menor densidade de atendimento, mas todas elas importantíssimas para o cidadão. E quando eu olho para o judiciário brasileiro, eu olho para um judiciário que já atendeu até agora mais de 90 milhões de brasileiros bateram as portas do judiciário brasileiro. Ano passado, nós produzimos cerca de 20 milhões, mais de 20 milhões de soluções, de decisões, como no 2º grau, em 1º grau, conciliadas ou não. Então, isto é realmente uma prova de que o povo brasileiro confia no judiciário brasileiro. Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, a Justiça Estadual de 1º grau, que é responsável pelas eleições, com 1 hora de encerrado o processo eleitoral, nós já conhecíamos a primeira mulher presidente do Brasil. Então, isto é prova de eficiência, é prova de trabalho intenso, justiça que funciona, de segunda a domingo. Há muitas críticas, porque sempre que a gente bate as portas do judiciário, muitas vezes nós temos um conflito familiar que ficou anos para ser produzido, outras vezes nós temos um conflito de negócio que, por anos a fio também, acabou sendo produzido e quer que o juiz resolva aquilo no minuto. Às vezes é preciso demorar para que as decisões sejam amadurecidas. E nós temos o 1º grau monocrático e temos o 2º grau sempre com mais de um juiz, para garantir que os julgamentos sejam bem examinados. Aquilo que um juiz sozinho resolve no 1º grau, na primeira instância, no fórum da sociedade, é preciso 5
no segundo grau para reformar. Agora, doutor Nelson, mesmo com esses números bastante expressivos, volumosos, o trabalho da magistratura brasileira, ele é da parte do cidadão comum, que talvez não possa conhecer exatamente os meandros, né, da máquina judiciária brasileira, sente um pouco de, aparentemente, uma insatisfação. A justiça, diz a voz do povo, é lenta e essa lentidão sempre pesa contra o mais fraco. Como é que o senhor reage a isso? Realmente a justiça é lenta, porque nós mesmos tivemos em novembro de 2011 o assassinato da Patrícia Scioli, nossa colega, não é? E trouxemos em setembro de 2011 a Brasília 1.700 juízes e promotores. E batemos na porta do presidente de então desta casa, senador José Sarney, pedindo um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. Porque, por mais paradoxal que seja, quando muitas vezes eu faço um julgamento pelo tribunal do júri e fixo uma sentença, em uma sentença 38 anos de reclusão, se o réu é primário, se ele é de bons antecedentes e não tem outra condenação, o juiz é obrigado a mantê-lo em liberdade. E isso é um paradoxo, a população não aceita. Prova disso é que na meta 2 do CNJ, nós tivemos no Rio de Janeiro 93% dos casos de crime de morte remetidos ao arquivo porque não há pessoas dispostas a testemunhar. Então, à medida que o Estado muitas vezes olha com os olhos da formalidade para a situação de violência, a criminalidade não usa formalidade nenhuma para nos atacar. Exatamente aí nesse argumento que o senhor coloca, de forma muito clara, né? Nós temos juízes e desembargadores que estão sendo assassinados. Sim. Até hoje sem punição. Temos também testemunhas que morrem de medo de testemunhar. Verdade. Temos, ao mesmo tempo, uma quantidade imensa de homicídios que praticamente prescrevem ou nem sequer chegam à formalização de um processo judicial. Ou seja, para muitos, até no Brasil, haveria uma possibilidade de matar sem punição para mais de 90% dos casos de homicídio. Não é assustador um panorama desse? É assustador, e é por isso que a AMP, nesse que é o seu 64º ano de existência, 64 anos de caminhada, nós propusemos um novo modelo de código ao Senado e fomos recebidos pela Casa, que trabalha duramente, né, pela promulgação. Recentemente foi lido o relatório final do Código Penal e nós estamos caminhando. Mas, além disso, nós não ficamos só no debate parlamentar. A AMB propôs, através do senador Ferraz, a PEC 15. E a PEC 15 diz o seguinte, projeto de emenda constitucional número 15, ela diz que, uma vez proferido o julgamento no primeiro grau, confirmado em segundo grau, a sentença deve ser cumprida, para que a gente não olhe para esses quadros de impunidade. Porque como o cidadão vai se dispor a ser testemunha sabendo que aquele que é condenado no julgamento colegiado, que é praticamente um segundo grau, não é? No caso de crime de morte, sai pela porta da frente junto com a família da vítima. Nós não só apontamos estes erros, os juízes brasileiros, como também viemos bater aqui no Senado pedindo mudança legal, mas a mudança, toda ela, enfrenta a objeção da advocacia, que defende o lado dos recursos. E o ministro Gilmar contou, num único caso no Supremo, em um só processo, mais de 60 recursos no Supremo. Pimenta Neves, que foi um jornalista acusado de matar uma mulher indefesa. Uma jornalista também. Uma jornalista também, Sandra Gomide. Ele ficou 11 anos para começar a cumprir a pena. Já está solto. A justiça tardia nada mais é do que rematada injustiça. Mas isto não se deve, eu não estou aqui omitindo a responsabilidade da magistratura. Lógico que nós temos também a nossa parte de culpa nisso tudo, mas nós não cansamos de bater
naquele lugar, que é o único lugar que pode mudar essas coisas, que é o Senado e a Câmara Brasileira, nosso Congresso Nacional. Eu passei 3 anos da minha gestão, eu voei 1 milhão de milhas, dentro de Brasília rodei 60 mil quilômetros em 3 anos, para visitar deputados, senadores, falar com cada um. Minha presença na CNJ é muito constante para dizer: o povo brasileiro pede socorro. Não é a magistratura, não é só porque um juiz ou uma juíza foi assassinado, é porque nós não aguentamos mais essa violência. O povo brasileiro, muitas vezes sacrificado, atacado por organizações criminosas, que não tem a menor cerimônia em atacar um homem de bem. Eu me lembro, o caso mais difícil que eu julguei na minha vida foi um caso de um latrocínio envolvendo um motorista de uma empresa de transporte na cidade em que eu era juiz, e o retrato que vinha era dele com a mão no peito, sangrando, e tiraram as notas todas sujas de sangue, aqueles que o assaltaram. A polícia os prendeu em flagrante, e aquilo foi uma comoção na cidade. Milhares de pessoas vieram à porta da delegacia, queriam destruir a delegacia por causa dos presos, e eu conversei com a população, prometi que o julgamento seria feito rapidamente, e assim foi feito. Eu fazia audiência 7 horas da manhã, quando o povo da minha cidade acordava, eu já estava com o meu dever de casa cumprido, não é? Então, a população precisa saber: quem faz a lei é o Senado, é a Câmara. Então, é importante que você converse com o seu senador, com o seu deputado, para que ele prestigie as propostas da magistratura brasileira para mudar a lei penal e a lei processual penal. Afinal, no processo penal e no Código Penal, Sua Excelência deve ser a sociedade, não o réu. E no Brasil, infelizmente, para nós, até hoje, Sua Excelência é o réu, porque há tanto recurso que o réu acaba sem punição. Eu gostaria que o senhor examinasse com nossos telespectadores agora uma situação em que o próprio juiz é colhido comprovadamente em culpa por alguma irregularidade. E, nesse caso, evidentemente, ele é um cidadão passível das punições de acordo com a lei, igual qualquer outro cidadão brasileiro. Mas, até a aprovação pelo Senado Federal de uma lei que eliminava, alterava, que aquela punição seria unicamente a aposentadoria com os seus vencimentos integrais, isso foi mudado por uma lei aprovada pelo Senado Federal, mas provocou muita controvérsia no seio da magistratura. Como é que o senhor explicaria isso? A PEC 89, aprovada aqui nessa casa em julho de 2010, ela afastou a vitaliciedade da magistratura, que é a ferramenta de trabalho do juiz. Mas, rediscutido o assunto na PEC 53, o que nós tivemos restabelecido foi a vitaliciedade, mas sem a aposentadoria como pena. Ou seja, quando o processo disciplinar chega ao final, é instaurado um processo com contraditório para a perda do cargo, e se perder o cargo, perde tudo. Não é? Ninguém vai ser aposentado tendo cometido uma falta disciplinar. E perde o próprio emprego. Perde o próprio cargo. Isso já está na Constituição, mas nunca foi divulgado. Então, nesse debate que houve aqui, que foi relator o senador Blairo Maggi, que precisou até atrasar a chegada no casamento do próprio filho para poder fazer esse relatório dentro do plenário do Senado, e a quem a sociedade brasileira deve esse debate amplo que houve em relação à PEC 53, nós temos uma situação hoje em que o magistrado que comete uma falta que não é tão grave, ele pode ser suspenso até 2 anos, ele é reciclado obrigatoriamente e volta para a carreira. Se comete uma falta grave, gravíssima, que a lei prevê a perda de cargo, ele é submetido a um processo com contraditório pleno, e se for julgado culpado,
então ele pode perder o cargo. Isso é que ficou definido e agora está em discussão na Câmara Federal. Mas eu queria dizer ao cidadão brasileiro que esses casos de juízes que violam os deveres funcionais são casos contados talvez na palma da mão, talvez 10, 20 casos no máximo, em décadas. Por quê? Não é porque o juiz tenha impunidade, é porque nós fazemos um concurso para selecionar os melhores. Então, você é submetido a provas de conhecimento, seus antecedentes sociais, pessoais, são examinados por uma comissão de concurso com a participação ativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não é um concurso só a nível de magistratura. Entra também a sociedade representada pela OAB a participar da banca para selecionar os melhores. Eu penso que seria também importante que o senhor abordasse conosco a questão do acesso à justiça, porque nós sabemos que num país de amplitude continental, como é o caso brasileiro, nem sempre há a distribuição geográfica das instalações da justiça, e esse, às vezes, se torna um obstáculo muito grande, porque para determinadas famílias mais pobres, digamos, o deslocamento é muito severo, uma dificuldade severa, e isso cai como um fator que desfavorece essas famílias mais pobres. Não haveria necessidade de melhor distribuição do judiciário por todo o território nacional? E eu falo com muito orgulho dentro dessa casa, que é o Senado brasileiro, e eu falo para você que é eleitor e telespectador. Só tem uma maneira de melhorar o volume do judiciário brasileiro, é atuando as agências reguladoras que esta casa, o Senado brasileiro, criou. Então, essas agências reguladoras, foi feita uma pesquisa e está demonstrado, quanto mais elas atuam, quanto mais elas punem as pessoas que erram, menos processos chegam ao juízo. Porque chega aqui um empresário estrangeiro, numa terra onde, vamos dizer, as estruturas às vezes são demoradas, ele faz o que quer e a pessoa fica lá pendurada num telefone tentando falar com serviços de proteção ao consumidor. Agora, se atuar no macro, e daí a importância das sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos, daqueles que vão integrar as agências e presidir essas agências, a sua qualificação técnica e pessoal, não é? E aí, por aí, eu acho que a gente tem que atuar no atacado. Você, consumidor e eleitor brasileiro, tem o direito de ser bem atendido. E a empresa pública ou privada que te atende, ela deve respeitar o Código do Consumidor. Eu, o ministro Herman Benjamin, éramos dois jovens, eu juiz e ele promotor, e nós fizemos o primeiro simpósio para criar o Código do Consumidor no Brasil. E hoje o Brasil tem uma legislação de primeiro mundo, pela nossa iniciativa visionária e de outros que nos acompanharam, inclusive senadores e deputados desse parlamento brasileiro. Mas sem agência reguladora, o judiciário acaba atopetado com muitas ações e o resultado é morosidade. O tempo que nós gastamos, às vezes, para examinar milhares e milhares de reclamações de ações repetitivas, falta, às vezes, para resolver um caso de família. E a vida, meu querido amigo, minha querida amiga, não consegue passar por dentro de uma prateleira. Não é? Às vezes você vai resolver uma questão de família, a criança hoje tem 3 meses, daqui um bocadinho está com 1 ano. Quer dizer, a situação de fato muda, não é? E às vezes há processos na área de família que ficam muito demorados, na área de responsabilidade civil, pessoas lesadas, mas há um ponto que eu gostaria de sublinhar para você, eleitor brasileiro. Muitas vezes falta responsabilidade por parte dos governos estadual, federal e municipal. Porque quando o Estado deve para alguém, ele não tem que mandar
para uma fila de precatórios que não sabe quando vai receber. Eu recebi aqui no Brasil o presidente de uma Suprema Corte Estadual americana e ele olhou para mim e estava ali no tribunal apregoando um tema ligado a precatórios e ele ficou muito estranho quando eu traduzi para ele o que queria dizer aquilo. Não, mas nos Estados Unidos não tem isso. Quando o Estado lesa alguém, o juiz bate um martelo lá em cima da mesa e no dia seguinte o Estado paga. Não é? Agora, aqui vocês levam 20 anos para alguém pagar uma dívida para uma pessoa que perdeu a casa, para uma viúva que ficou sem o marido, não é? Às vezes se torna uma situação irreparável. Então, eu acho que a grande chave para eliminar a morosidade está na mão de cada eleitor brasileiro. Porque o político, coitado, vive aqui com as pautas. Quem pensa que senador e deputado trabalha pouco não conhece aqui. Eu acabei conhecendo e aqui as jornadas são de 15, 16, 17 horas todo dia. Quem pensa que aqui é o céu porque trabalha pouco está completamente errado. Doutor Calandra, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de uma frase do senhor que está deixando a Associação Brasileira da Magistratura, né, a AMB. Qual é o papel que se reserva, na sua visão, para a AMB e a função histórica que ela deve ter, o senhor que viveu a experiência de ser o seu presidente por 3 anos? Eu acho que a AMB, no seu papel histórico, ela vai sempre estar ao lado do eleitor brasileiro, do povo brasileiro. Nós tivemos há pouco o julgamento da ação penal 470, com circunstâncias dolorosas, debates difíceis. Isso mostra que a justiça deve ser igual para todos. Pessoas muito poderosas foram condenadas, estão cumprindo pena. Isso faz parte do regime democrático. Embora eu acho que todo esse processo foi gerado pelo uso de armas proibidas na guerra política. Eu acho que se nós tivéssemos uma legislação mais adequada para a campanha eleitoral... Sobre financiamento de campanha. Sobre financiamento de campanha e também sobre emendas orçamentárias. Eu percebo que aqui o instrumento, a ferramenta mais temida chama-se tesoura, né? A possibilidade de corte que o Executivo tem contra os parlamentares. O parlamentar que tem poder de tudo, muitas vezes ficam totalmente submetidos ao Poder Executivo. Um Executivo muito forte e um Senado que não seja tão forte como ele, acaba trazendo inconvenientes para a população. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Cidadania. Gostaria de agradecer a presença, a participação aqui conosco do Dr. Nelson Calandra. Muito obrigado. Queria agradecer também a vocês aí de casa que nos acompanhou. Você pode mandar a sua dica, sugestão ou crítica ao nosso trabalho, por que não, para o telefone que está aí na sua tela, o 0800 61 22 11, ou então para o endereço que vai aparecer, onde você pode, inclusive, baixar para copiar os programas Cidadania ou outros programas da TV Senado. www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.